O batismo no Espírito Santo. Você fala em línguas? Essa pergunta se tornou uma grande questão no século XXI, para aqueles que desejam saber se a pessoa é crente ou saber se a pessoa se converteu. Se a resposta for um sim, então o questionador entende que essa é uma prova verdadeira, genuína, de que o questionado é realmente crente. Mas, e se essa pessoa que disse falar em línguas não estiver correta? Em 1 João 4, do 1 ao 3, lemos que as manifestações sobrenaturais podem vir de Deus, de demônios ou da própria pessoa. O texto diz, abre aspas, Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. O texto de João diz que não devemos dar crédito a qualquer espírito. Antes, devemos provar se os espíritos procedem de Deus. Mas, como fazer isso? Como provar se esse dom é uma manifestação dos diversos dons que o Espírito Santo concede para uma diversidade de realizações? A resposta está em uma simples leitura do texto onde Paulo escreve sobre isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do 8 ao 11. Vamos ler o texto. Abre aspas. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O mesmo Espírito que concede o dom de línguas a um, também concede o dom de interpretação a outro. E também o mesmo Espírito concede a outro o discernimento de espíritos. Agora, já temos 3 vias para testar se o falante de variedade de línguas falou mesmo pelo Espírito. A primeira via de teste. O Espírito deve confessar a Jesus submetendo-se a ele. Vimos no texto de João que se o Espírito não confessa a Jesus no sentido de glorificá-lo, então esse Espírito não procede de Deus. Pelo contrário, este Espírito é do anticristo. Segunda via de teste. O falante em línguas deve falar junto ou ao lado de alguém que possua pelo mesmo Espírito o dom de interpretação, cumprindo assim o versículo 7, abre aspas, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se não houver ninguém para interpretar, então é melhor que fique calado no meio da comunidade. Terceira via de teste. Pelo mesmo Espírito é possível discernir, ou seja, é a habilidade de julgamento de que o que foi dito ou interpretado está em conformidade com toda a revelação da palavra de Deus. Após aprendermos sobre esses 3 testes, seria melhor não atribuir cristandade de imediato àqueles que dizem falar em línguas, não é mesmo? Mas, então o que fazer? Será que existem provas ou resultados genuínos do batismo no Espírito Santo sem as 3 vias de testes que vimos? A resposta é sim, elas existem. Numa simples conversa com alguém verdadeiramente selado com o Espírito Santo, alguns resultados aparecem. O primeiro, letra A, maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo. B, percepção profunda do juízo divino contra a impiedade. C, desejo de orar e interceder. D, amor à palavra de Deus e maior compreensão dela. E, convicção de Deus como Pai. F, amor, alegria e paz com Deus. G, longanimidade, bondade e benignidade com o próximo. E I, paciência, mansidão e domínio próprio consigo. O genuíno batismo no Espírito Santo pode ser bem mais reconhecido por sua obra regeneradora e o seu fruto na pessoa
do que nos dons que ele concede, visto que há diversidade nos dons, onde a um pode ser concedido o dom de línguas e a outro não. O Espírito distribui dons como lhe apraz, de modo individual e sempre visando a um fim proveitoso.